Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir nos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Vou repetir, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. No programa de hoje, dividindo comigo a bancada, recebo o Dr. Roberto Corcioli Filho, que é membro do Conselho de Administração da Associação dos Juízes para a Democracia, a JD. Bem-vindo. Obrigado, Martim. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Vamos dividir boa noite, vamos dividir aqui a bancada. Queria te cumprimentar publicamente pela excelente matéria que saiu no Estado de São Paulo, no caderno, aliás, que é o caderno meu preferido de leitura domingo. Eu abro, estou lendo lá, folheando, aí vejo uma excelente matéria. Parabéns, foi uma matéria muito bonita, muito bacana. E ele vai me ajudar a entrevistar o professor Rafael Ruiz Gonzalez, que é mestre em Direito Internacional e doutor em História Social, professor adjunto de História da América na Universidade Federal de São Paulo e autor do livro O Sal da Consciência, Probabilismo e Justiça no Mundo Ibérico. Professor, esse é um nome muito pomposo. Então, a primeira pergunta que eu faço, primeiro, seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado. Agora, eu gostaria que você me explicasse o pessoal de casa, antes da gente entrar no bate-papo, o que significa o sal da consciência, probabilismo e justiça no mundo ibérico? Pois é. Eu estou aqui olhando, estou em dúvida. É um nome, na verdade, o nome não é meu, né? É de um jurista italiano do século XV, que quando eu estava estudando a questão, ele me chamou muita atenção porque ele dizia que todo juiz, qualquer juiz, tinha que ter, para dar uma sentença justa, dois tipos de sais: o sal da ciência e o sal da consciência. Então, com o sal da ciência, ele deveria ter o conhecimento das leis, dos costumes, das tradições jurídicas do século XV, né? Então, ele tinha que ter um arcabouço jurídico e legal forte. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha que ter também o sal da consciência, porque é com esse sal que ele chegaria à decisão justa no caso concreto. Então, quando eu li aquilo lá, falei, puxa, isso aqui, quando eu li não estava nem pensando no livro, né? Mas aí foi daí que eu peguei essa ideia do sal da consciência. Ótimo. E o probabilismo e justiça no mundo ibérico. Com você. Boa noite, Rafael. Boa noite, Roberto. Então, vamos lá. O que é o probabilismo no mundo ibérico, professor? Pois é. O probabilismo, na verdade, olha, Roberto, o probabilismo quando se fala a palavra probabilismo, está dentro de um âmbito filosófico e teológico que tem a ver, por um lado, com a certeza no conhecimento, uma questão crítica, vamos chamar assim, né? Existem graus de certeza, né? Isso aqui estamos no século XVII, Descartes, toda a questão de que medida eu conheço com certeza as coisas, né? E aí vai começar todo um movimento filosófico e depois vai ser moral, teológico, de que há muitas coisas na vida, né, que a gente não tem certeza. Não tem certeza. Isso se contrapõe com a famosa segurança jurídica que todo mundo busca no mundo contemporâneo, é isso? Aí, exatamente. Né? Quer dizer, talvez foi um pouco ousado isso aqui, mas enfim, eu coloquei o probabilismo, que era uma questão filosófica e uma questão moral, junto com a questão jurídica, que sempre me apaixonou e me preocupou. Então, qual é a certeza que eu tenho, né, de que a sentença que o juiz deu é certa? Qual é a certeza que eu tenho diante dos meios de prova? Como é que faz? Né? Como é que o juiz faz na hora que ele vai procurar dar a cada um o que é seu? Porque não basta simplesmente dizer, bom, então tem a lei, aplico a lei e acabou, está resolvido tudo. Quando a letra fria da lei diz lá, furtar um objeto, enfim, é um delito, 155 do Código Penal, consequência, prisão e tudo mais. Exatamente. Na linha de um probabilismo, invariavelmente solução será essa, e por que não, e por que sim?
Então, aí eu fiz a pergunta de propósito, porque eu sei que se você tem um caso, né, Pois professor, é, tem sobre vários isso. casos sobre isso daí. Eu fiz uma pesquisa nos arquivos de Sevilha, nos arquivos de Lisboa e nos arquivos de Buenos Aires, né? E mais ou menos entre 1700 e 1800, né? Essa seria a faixa que me interessou, o período que me interessou. E é muito curioso porque a maior parte das sentenças criminais que eu analisei, os juízes percebem o caso, captam o caso, tipificam o caso, encaixam na lei perfeitamente, né? Trata-se de um furto, trata-se de um homicídio, trata-se, né? Eles qualificam, né? O ato. Mas, ao mesmo tempo, né, quase todos eles, não todos, mas quase todos eles olham para as circunstâncias do réu, né? Para as circunstâncias do ato criminoso ou as circunstâncias, os antecedentes. Quer dizer, quem é essa pessoa que chegou a cometer por que essa pessoa cometeu E tudo isso influencia na decisão desse juiz. Tudo isso é levado em conta. E aí, voltando para a ideia do sal da consciência, é preciso que o juiz tenha isso em mente quando vai dar a sentença. Não se pode, pelo menos no século XVII era assim, né? O senhor pode exemplificar para a gente ficar com uma ideia mais concreta? Tem vários exemplos. Eu lembro agora, é o caso de um rapaz de uns 18, 20 anos, né, que cometeu um furto, né? Ele, eu não lembro, acho que foram 2 vacas, né? Cometeu o furto. E aí o juiz fala que está confirmado, ou seja, está comprovado, né, o crime e condena. Né? Condena a 10 anos, ou uma coisa assim, trabalhando como remeiro, né, na Marinha Real. E logo depois vem uma carta da mãe desse homem dizendo: estimado senhor juiz, de fato meu filho cometeu o crime, mas eu peço clemência porque eu sou viúva, é o único filho varão que tenho, e se ele cumprir a pena desse jeito, eu vou morrer de fome. Não daria, ela propõe... Salvo engano, esse era um caso mais grave, né? O caso do furto não chegou a ser condenado, não era isso por conta do pequeno valor da coisa? Não, exatamente. Exatamente. Não, você vai... Eu já te contei essa história. É exatamente isso. No caso do furto, é considerado irrelevante o crime, e aí a pena é assim, exatamente, são 2 vacas, então você pede para ele pagar 12 pesos e ser liberado. Então ele paga os 12 pesos, levando depois em consideração as condições econômicas, levando as condições econômicas do acusado. Ele é pobre, então não é para ficar mais preso. Agora, traçando um paralelo, e eu acho que a história é um pouco isso. Por que a gente estuda história? A gente estuda história para olhar da perspectiva do presente, para buscar soluções a questões presentes ou se inspirar em coisas que ocorreram. O historiador, creio eu, o professor pode até me desmentir se eu estiver errado ou me corrigir, eu creio eu que o estudo de história não é mera curiosidade. É curiosidade, mas é mais do que isso. É buscar aprender com as questões do passado, presente. Então, trazendo essa questão para o presente, hoje nós vemos o judiciário brasileiro com uma série de disfuncionalidades, mas concretamente, o sal da consciência hoje se aplica ao Poder Judiciário assim, de maneira geral, assim, comparando um Poder Judiciário do século XVII ou de hoje? Então, essa é uma pergunta que sempre me é feita nos congressos onde eu vou. Bom, né? então acertou na pergunta. Essa é a questão, essa é a questão. Que sempre se coloca. Né? E me parece que se coloca porque, de fato, hoje nós tentamos fazer uma premissa, né? Nós fazemos uma separação entre
a consciência particular e a lei. Né? Então, em geral, sempre se fala e faz parte dessas separações da modernidade, né? Uma coisa é o juiz enquanto pessoa, enquanto particular, e outra coisa é o juiz enquanto homem público. Ele tem que seguir a lei. A questão, me parece, tal como eu a vejo, é assim, a partir da tradição ibérica, a tradição que a gente tem, né? As duas coisas, né, estão ligadas e não podem ser separadas. Né? Não é uma questão de, se eu julgar em consciência, eu ajo contra a lei. E se eu agir a favor da lei, eu ajo contra a minha consciência. Não é necessário que seja assim. No século XVII e XVIII, estava estabelecido o seguinte: o juiz deve julgar conforme a lei, o alegado e provado, e em consciência. A consciência fazia parte do ordenamento jurídico. Então, um juiz, eu tenho essa opinião, né? Não sei, conversamos também disso, né? Um juiz, hoje, muitas vezes, eu acho que ele tem que se questionar mesmo. Quer dizer, não é simplesmente aplicar a lei, me parece, né? Quer dizer, é muito cômodo muitas vezes dizer, bom, vou aplicar a lei e pronto, né? Eu sempre lembro da Hannah Arendt, né, falando como é que a gente chegou a essa situação, como é que nós podemos ter criado, como é que a sociedade conseguiu criar pessoas, né, que matam seres humanos, dizendo, eu apliquei a lei. Né? Quer dizer, lógico, não estou dizendo que isso seja a mesma coisa que o caso do juiz, mas às vezes um juiz é preciso que ele, sei lá, não durma uma noite, né? Quer dizer, como é que vai fazer para realizar a justiça? Porque, às vezes, as questões são muito... Né? O réu é evidente que não... Às vezes as questões de vida se sobrepõem. Se sobrepõem. Né? Você vê, por exemplo, um caso bem fácil da gente... Um furto famélico. O cidadão furtou. Furtar é crime, pena. Artigo 155, lá está definido a pena. Mas espera aí. O que houve com esse cidadão que o motivou a fazer esse furto famélico? Será que, levando ele ao cárcere, ele lá permanecendo X tempo, vai corrigir a conduta dele ou vai tornar pior? Agora, um caso interessante. Eu vou ter que interromper por aqui, porque está terminando esse bloco. E a gente já volta no outro bloco. Continue conosco, nós estamos ao vivo, querendo telefone ou mande sua pergunta pela internet. Obrigado, até lá, por favor. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização.
Quarta-feira, às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira, ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de cá, que nós estamos ao vivo e TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Estamos discutindo hoje com o autor Rafael Ruiz, O Sal da Consciência, Probabilismo e Justiça no Mundo Ibérico. Esse é um livro, eu vou pedir aqui um close, é o resultado de um projeto de pesquisa e fala sobre a justiça no século XVII, XVIII. E a gente tinha interrompido num ponto básico aí, que eu tinha feito a pergunta. Então, estávamos falando, olha só, é um caso que lembrei agora que você falou, que é assim, isso se passa na passagem do 18 para o 19 em Lisboa, 1800, né? Que dá para, né, estávamos discutindo um pouco em que medida o juiz teria que olhar para a lei, para o alegado e provado e para a sua própria consciência, né? Os três elementos. Lei, para... o alegado e provado e consciência. Esse era o tripé da justiça. Esse era o tripé, né? Então, é um caso que uma mulher entra na justiça reclamando de que o marido bate nela. E vem toda a argumentação muito bem colocada, né, pelo advogado, toda a argumentação do marido dizendo, em primeiro lugar, que a esposa não tem legitimidade para agir contra ele, porque a cabeça de família é o marido e a mulher não tem legitimidade. Segundo, que ele, sendo cabeça de família, ele tem a responsabilidade, né, até de, quando for o caso, colocar um corretivo, bater na mulher. Fazia parte do direito do pater familias ainda no século XIX. E toda essa argumentação jurídica está baseada nas leis, né? E leis citadas expressamente, né? A lei do reino, a lei do município. Bom, aí o juiz pega e diz, bom, de fato a mulher não tem legitimidade. Porém, só podemos saber do que está acontecendo se a mulher entrar com o processo. Portanto, ela pode sim entrar com um processo, crime contra o marido, mesmo que a lei diga que não. Ele caiu no terceiro tripé. Então, e aí continua. Diz, e de fato, o homem, o esposo, né, o marido, pode bater na mulher conforme a lei. Porém, não tanto. Decisão. Ele fugiu da letra fria e foi analisar um caso concreto, ver a proporcionalidade, razoabilidade. É desproporcionado o que esse homem estava fazendo com a mulher. Então, condena o marido. O marido é condenado. Contra a lei. Vamos dizer assim, contra a lei. Agora, o marido é condenado de acordo com o direito, de acordo com o que é justo. Diz, aquilo lá não era justo. E qualquer um, não só o juiz, mas qualquer um veria que era injusto. Porque a mulher estava lá e de fato apanhou, né? Professor, esse sal da consciência, que o senhor muito bem caracteriza no período ali, séculos 17, 18, mundo ibérico, o senhor atribui a que talvez ele ter se dissolvido ali, se diluído um pouco, uma tradição mais moderna? O positivismo, preocupação republicana, talvez? Acho que são vários elementos, né? Mas me parece que o elemento mais forte que se percebe também ao longo do século XVII e XVIII é a reivindicação legítima, né, em prol da codificação. Movimento de codificação. Em prol da codificação. Não havia codificação propriamente, né?
Então, essa ideia, em parte iluminista, né, de que seria possível chegarmos a leis universais, claras, para todos, iguais para todos. Né, uma fixação pela segurança jurídica. Então, eu acho que essa é... O senhor citou em torno então, do Código Napoleônico a quebra dessa tradição. O Código Napoleônico e Como tudo que marco. isso vai implicar. Isso, tudo toda que isso, a consequência. essa ideia de vamos codificar. Eu tenho textos de autores espanhóis muito interessantes, que são já do 18 para o 19, né? Que são assim: é preciso que o juiz fique enjaulado na lei. Agora, É bonita Martim, essa imagem, né? não é interessante que, enfim, num mundo mais contemporâneo aqui, nossa tradição, talvez de um neopositivismo, essas coisas estão incorporadas no sistema jurídico até de modo positivado. Quer dizer, na Constituição a gente vê a dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade, diversos outros princípios e garantias que justamente dão uma abertura para o intérprete trazer esse sal da consciência para a realidade. Mas, ao mesmo tempo, não sei se é a opinião sua também, professor, e a sua, Martim, há uma certa resistência de boa parte da parcela ou das parcelas aí dos operadores jurídicos, juízes que... Você conhece a jurisprudência aqui do nosso tribunal ou de outros tribunais dizendo, olha, o sujeito furtou, esse copo é furto, a lei não permite o tal do princípio da bagatela tal, e não tem conversa. Eu não colocaria só o juiz nisso não, viu, Roberto? Eu acho que os advogados têm uma parcela de responsabilidade, sim. Ficam presos nesse positivismo ficam cego. Presos, foram educados nesse positivismo cego, ficam presos e, como cidadão, muitas das vezes reagem dessa forma. E ainda mais quando você fala em direito penal, então a coisa fica... parece que esquece um pouco... Qualquer tradição iluminista, humanista. Qualquer humanista, você vê advogados de renome falando coisas que deixam assustados. Professores, inclusive professores de universidade. Então, eu acho que existe aí o Ministério Público, eu acho que essa culpa, vamos espiar essa culpa de forma coletiva. Talvez o juiz seja o ponto mais visível nessa equação. Porque é o final da ponta. Porque é o final da ponta, mas eu vejo muitos advogados, aí eu dou o braço a torcer, vejo muitos advogados, infelizmente, que abandonam essa tradição, que faz parte da tradição da advocacia ser mais libertário, né? Isso, o senhor vê como algo íncito à formação do jurista no Brasil? Quer dizer, o fato dele ser reticente a aplicar esses princípios, as garantias, ter uma visão mais aberta, o sal da consciência, uma formação muito positivista então, também? A impressão que eu tenho, a impressão pelo menos que eu tive até quando fiz a faculdade, né, é que somos formados de maneira muito técnica. Muito tecnicismo, né? Muito tecnicismo, né? Excessivo tecnicismo, né? A gente abandonou, isso que você, Martim, tinha falado do humanismo, a gente abandonou. A gente, que eu digo assim, a universidade abandonou. Eu gosto muito de literatura, você me comentava que você também gosta de literatura, mas eu lembro que meus colegas, era difícil falar de literatura. A literatura não é só uma coisa assim de lazer, a literatura dá uma visão humanista. Sem dúvida, forma. Dá uma visão de qual é a tradição ocidental na qual nós nos inserimos, né? E isso é importante para os advogados, claro. É importante para os juízes, né? E acho que isso tirou força, ou seja, mais do que tirou força, acabou forçando ou levando os juízes, os advogados, os promotores para uma visão puramente técnica, que ela é extremamente crua e cruel, muitas vezes. E eu acho que eu concordo e colocaria um ponto aí. Isso é um movimento, mas ele ocorre e se aprofunda na ditadura militar, onde há uma reforma do ensino. Perfeito. Eu fui educado, por exemplo, eu entrei na universidade em 78, eu fui educado, não pela Constituição, porque a Constituição nem existia, mas fui educado no Código Civil. O professor ia para frente, pegava o Código Civil, ficava lendo, e ler, era isso, a aula era isso, era ler a repetição, entender, e assim foi formado. Mas mesmo com o advento da Constituição de 88, por maiores que tenham sido os avanços, houveram vários, você vê um Congresso que não sofreu uma reforma. Você vê um Poder Judiciário que herdou toda a tradição. São os mesmos juízes que não concediam habeas corpus, enfim, estavam na ditadura, não que eles tivessem compromisso, mas estavam lá. Infelizmente, eu acho que é uma reprodução de modelo. Eu tendo a sentir
que foi uma reprodução de modelo. Por que além, por exemplo, por que além de você manter, além do fato de querer fazer uma democracia de fachada, você manter um Congresso? Aquela manutenção do Congresso brasileiro, durante a ditadura, e com os benefícios, o deputado não pagava imposto de renda. Isso você está fazendo é corrompendo tem um pacote 77 que muda todas as maiorias. E você mantém. Isso vem, os reflexos estão aí hoje. Infelizmente nós temos um Congresso que acaba, os bons congressistas acabam ficando apagados. Quer dizer, as instituições não mudam num toque porque Não, a não lei e a mudam. Constituição surgiu, Não, né? não mudam. Há todo um ranço que é complicado se enfrentar, né? Sem dúvida. E veja, a forma de acesso no judiciário, para falar no judiciário, no período da ditadura, era, de certa forma, favorecer as pessoas. Você não tinha oposicionista declarando um militante. Hoje você pode até ter, mas naquela época você não tinha um oposicionista ao regime. Teve um juiz no interior, me foge o nome dele, que no dia do golpe ele hasteou a bandeira meio pau. Ele foi expulso da magistratura, evidentemente. Tem vários. Hoje a gente dá risada, mas enfim. Naquele momento era um ato heróico. Um ato heróico, sem dúvida. Um ato heróico, você ter uma coragem de fazer aquilo, porque estão querem reescrever a história da ditadura. Não foi ditabrando, não foi bem assim. Isso é um absurdo. Nos primeiros 6 meses, 50 mil pessoas foram presas nesse país. Foi violento, mataram a Transamazônica, mataram tribos, exterminaram tribos indígenas. Foi um massacre, um genocídio que ocorreu na Amazônia. Então, dizer que foi ditabrana, não. Agora, professor, para ir contra tudo isso, né, que está muito bem fixado na nossa história, e especificamente em relação ao ensino jurídico, o senhor vê alguma fórmula ou enfim, algum caminho para lutar contra essa formação tecnicista exacerbada? Olha, eu acho, vamos ver. Nós temos 3 minutos nesse bloco, já estou avisando para não cortar. Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, é uma responsabilidade de cada um, De cada docente. de cada docente e de cada aluno. Acho que isso seria muito importante, porque às vezes a gente quer criar um programa de humanização, um programa de humanidades, um programa de literatura. Acho que isso não funciona. Tá. Agora, se o docente se preocupa com transmitir a questão técnica, mas ao mesmo tempo transmite Crime e Castigo, Kafka, ele tem uma bagagem e um arcabouço literário forte, isso penetra com força nos alunos. E isso marca. Mas professor, nós temos uma realidade que antecede a isso. O senhor está falando sobre alunos de elite. Porque um aluno hoje, para ler Crime e Castigo, por exemplo, ele tem que ter uma formação. Infelizmente, essa informação, na maioria das vezes, daquele que vem para a escola pública, a imensa massa, não fornece ele elementos que... Talvez o professor não consiga fugir do Código Civil. Então. Para enfrentar uma leitura dessa, um diálogo com um livro desse. Então, eu acho que dá. Eu tenho experiência disso. Bom, eu não vou... Eu não estou duvidando, estou colocando só uma inquietação intelectual. Acho que dá Mas o senhor não acha muito difícil, por exemplo, Crime e Castigo? É um livro maravilhoso. Solução. Tem que ler para as pessoas. Na hora que você começa a ler, as pessoas ficam cativadas. E é incrível, porque aí, uma vez que entrou o bicho lá, uma vez que foi picado pelo texto... Um bom instigador, o professor, né? Quer dizer, ele está instigando o aluno. O aluno vai... Eu fiz isso, a mim me ensinaram a fazer isso, e é incrível como isso funciona. E não tem a ver com elite, não. Em qualquer grau. Em qualquer grau. As pessoas ficam motivadas. Então Mas fica aí a recomendação do professor para que se dê literatura de alto nível, né? Eu acho que, na verdade, o senhor está certo. Eu estou com algumas perguntas aqui, mas eu não vou responder agora, que o tempo está estourado. A gente vai para o intervalo e já voltamos. Tá bom. E vamos responder algumas das perguntas que nos foram enviadas. Obrigado. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva
e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo e assistindo pelo telefone. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Durante o intervalo chegaram algumas perguntas que eu vou fazer agora. E a primeira pergunta é do nosso amigo Jaime. O Jaime é do Jardim Bonfilhose. Chegou mais outra pergunta, mas o Jaime estava... Vou seguir pela ordem aqui, tá certo? E ele pergunta, para os juízes, como a campanha negativa da mídia pode interferir na isenção de um júri popular? Posso começar? Olha, eu acho que de modo muito incisivo, porque você imagina, o sujeito que é jurado é um sujeito, enfim, comum do povo, como se diz. Quer dizer, ele não é formado tecnicamente como jurista e tudo mais. E essa é exatamente uma das grandes questões do júri, né? Realmente o sujeito ser julgado pelos seus pares. Agora, ele sendo bombardeado no dia a dia com notícias que vão tornando a figura, né, de um acusado como sendo um sujeito ruim, um monstro, um discurso de desumanização, um punitivismo exacerbado. A gente costumava brincar, quando eu fazia tribunal do júri pela defesa, já fui defensor público, que a defesa chega perdendo de 7-0 no júri, né? E ela tenta caçar votos a seu favor. Então, a mídia, sem dúvida, formata o jurado em questões amplas. Mais ainda quando se trata de noticiário específico do caso. Então, casos famosos, Suzana von Richthofen, o jurado não chega no tribunal, vamos dizer, virgem. Quer dizer, ele está já... com uma bagagem de informações que lhe chegaram extra autos, né, fora do processo. Então, é algo que realmente traz uma preocupação forte para aqueles que atuam no tribunal do júri, sem dúvida alguma. Eu acho que você compartilha disso, né, Martim? Compartilho, sem dúvida. Sem dúvida. A mídia tem um papel preponderante, né? Ela influencia as pessoas. Você está em casa, você vê uma tragédia e você ouve e é presente, isso é real, você ouve um jornalista fazendo uma campanha contra aquele acusado. As pessoas já... Sem contraditório, né? Sem contraditório, não, vai acusando, vai encurralando. E no júri a questão do sal da consciência está muito presente, porque o jurado, ao contrário do juiz, não precisa justificar a sua decisão. Então o juiz, muitas vezes, ele precisa construir um discurso
racionalmente, juridicamente, tecnicamente convincente, porque está no papel todo o seu encadeamento lógico para justificar o resultado final. O jurado vai dizer sim ou não. Ele responde o e quesito. vem da consciência dele, se sim ou não. E ela está completamente E ele não precisa influenciada pela mídia e tudo mais. E ele não precisa apresentar a menor justificativa. Vai lá, sorteia, faz as perguntas e não faz isso. Agora tem uma pergunta que eu acho bastante interessante aqui, que foi feita pela Lorena do bairro de Santana. Obrigado, Lorena. E ela faz uma pergunta, eu acho que ela vai no ponto, na minha opinião. Em que medida a ideologia pode interferir na decisão do juiz? Vamos lá, Rafael. É o sal da consciência. Você pode mudar o nome aí. Existe ser humano neutro, Rafael, nessa linha? Não. O sujeito é neutro, ele não tem ideologia. Não, isso não existe. Acho, bom, não sei se... Eu nunca conheci. Acho que eu nunca conheci. A ideologia, em que medida a ideologia influencia? Em todas as medidas. Né? Quer dizer, e a questão, lógico, me parece, né? A questão se coloca da seguinte forma: o que se entende por ideologia? Claro. Né? Acho que essa é uma questão. Essa é a primeira questão. Daria muito pano para manga, mas se nós partimos do ponto de vista, vamos chamar de ideologia, a um conjunto de ideias que cada um de nós compartilha, tem, me parece que isso daí é a coisa mais normal do mundo, né? Porque inclusive o que se pede é que o juiz tenha um arcabouço não só legal, como de ideias sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre a vida. Quer dizer, isso que se espera. Valores. Porque ele é o juiz. Né? Ele tem que dizer o que é justo. Valores mesmo. Né? E valores que, estamos conversando, que são republicanos, quer dizer, não são também quaisquer valores. Né? Agora, se o que se entende por ideologia, que eu imagino que o que está no conteúdo da questão, é uma ideologia que é, vamos dizer assim, que não admite diálogo, uma ideologia que é autista, né? Uma ideologia que já tem tudo formatado, tudo pronto, que é como se fosse assim uma espécie de óculos que você joga sobre a realidade e tudo fica daquela cor ou daquele tamanho. Aí, de fato, fica muito difícil também, me parece, enxergar a pessoa, enxergar o que é justo, enxergar as circunstâncias de cada um, porque isso já vem pré-formatado. Existe um movimento, uma corrente filosófica dentro do direito, que é o direito penal do inimigo, que eu acredito que ela permeia certas decisões do Poder Judiciário, não só no Brasil, isso não é uma coisa local, ela vem da Alemanha, né? E eu creio que ela é bem isso, ela se coloca como aquele que é o inimigo da sociedade está excluído e despossuído de qualquer direito. Isso é altamente ideológico. Acho que o pressuposto do julgador, pelo menos eu tenho isso comigo, é a alteridade, né? Se colocar no lugar do outro. A partir do momento que você vê o outro como um inimigo, um outro diferente, completamente de mim, você não consegue fazer um julgamento justo. Quer dizer, um dos principais filósofos aí da argumentação jurídica, que é o Perelman, ele diz o seguinte: o juiz tem que se sentir parte daquela comunidade, ter uma empatia por aquela comunidade. Isso não significa que ele vai ser... Exatamente. E isso não significa que ele vai ser parcial a determinados interesses, a determinada pessoa que está sendo julgada, mas ele tem que estar ciente que ele é daquele mesmo mundo, daquela mesma realidade, para ele poder julgar. Como que um sujeito alienígena vai vir aqui e vai julgar a sociedade? Sim. Olha só que interessante, quando no século XVII se pensava no juiz, o juiz tinha que estar inserido naquela sociedade. Para tentar entendê-la. Claro, porque senão, como é que ele ia dar uma sentença justa? Não fazia sentido. Se ele não vivia naquele lugar, se ele não tinha... Lógico, se procurava que não tivesse relações de tal forma que o seu julgamento ficasse prejudicado. Claro. Mas que ele tinha que estar vivendo naquele local, que ele tinha que compartilhar de todos aqueles valores. Senão é impossível. Professor, e me diz uma coisa, como pode o juiz, que no Brasil, isso é claro, vem de determinada classe social, com tal qual formação, a gente vive conversando sobre isso, né, Martim? Se colocar no lugar do principal cliente da área criminal, que é o sujeito da periferia, excluído, preto pobre, enfim, periférico, né? Jovem, em geral, jovem. Como o senhor enxerga isso? Assim? Então, acho que é uma tarefa de conscientização. Que me a literatura ajuda nisso? Ajuda.
do meu ponto de vista, ajuda, mas não é suficiente. Claro, mas o sujeito não nasceu no cortiço, mas de repente lendo o cortiço ele consegue ver como que são as relações sociais. Eu acho que a literatura tem uma... Isso não é de gente que estuda a questão da literatura. A literatura permite uma ampliação Dos seus da horizontes experiência também. do humano. Né? Porque qualquer um de nós tem uma experiência limitada. Sem dúvida. Qualquer um de nós. Né? Agora, a literatura faz com que a gente viva outras realidades, experimente outras realidades. Isso é insuficiente? É, mas já está de bom tamanho, me parece. Agora, se você está fechado a isso e só Se você focado tá na técnica jurídica... Está fechado, está isolado no teu lugar, você coloca uma posição acima, aí fica complicado. A esse propósito, tem uma pergunta aqui, que é do Kleber de Pinheiro. Bem-vindo, Kleber. E ele faz a seguinte questão: como a filosofia e a ética do direito podem explicar que nesses tempos de democracia plena, a corrupção atingiu níveis estratosféricos? É o tema do momento, né? Não tem como fugir disso. Kleber, acho que a filosofia e a ética não explica. Acho que esqueceram, não leram esse cara. Acho que realmente elas não dão conta da explicação. Não. Né? Agora, me parece também que a questão fica assim. Às vezes olhamos para a filosofia e a ética como se fosse uma panaceia, né? Como se fosse um Prozac, que a gente toma, um remedinho que a gente toma, né? Aí eu tomo um pouquinho de ética e fico bom. Né? Ou então eu faço um pouquinho de filosofia e fico virtuoso, inteligente, sábio. Não me parece que a coisa caminhe por aí. Embora sempre se fala disso quando se quer dar a solução. Né? Então, vamos dar umas aulas de ética e aí temos pessoas éticas. A ética é algo diário. É algo com o qual a gente convive diariamente e tem a ver com a consciência. Me parece que como dizia Hannah Arendt, a gente se questionar sobre se o que eu estou fazendo está certo ou está errado, isso é o próprio do ser humano. Isso tem de ser todo dia, praticamente o dia inteiro. Acho que estamos meio alienados. Né? Chegamos numa situação de alienação da consciência. Eu não sou juiz, mas me parece que é um pouco geral. Ninguém se coloca mais o problema de, bom, mas isso aqui que eu estou fazendo está certo ou está errado? Né? Quer dizer, é bom ou é mau? Né? Se isto começasse a ser uma coisa corriqueira, me parece que não é que a ética responde. Né? A gente começaria a dar uma resposta. Por que tem tanta corrupção? A gente começaria a descobrir, até a compreender as pessoas que estão corrompidas, ou que são corruptoras, ou são corruptos, e começar a descobrir onde é que está o furo disto. Né? Que não é apenas, acho que, uma questão só estrutural. Né? Quer dizer, há toda um clima favorável a isso na sociedade. Um clima favorável. Aquela velha história do sujeito que aponta o corrupto como sendo político, tá? E no seu dia a dia dá aquela caixinha para o policial, enfim. Pede aquele favor. Pede aquele favor. Aquela coisa toda. Não, realmente essa questão aparentemente simples, ela não é. Não é, não. Não, é uma questão que remete. E você pode ver, o que é curioso é o seguinte: a gente pode pegar assim como um paradoxo. A gente pega a Revolução Russa de 17, onde se criou de início códigos muito progressistas, colocou a mulher em frente à sociedade, libertou a mulher, a criança, enfim, criou uma certa proteção. Ela foi em 17, a Revolução Russa. Já em 23, já existia corrupção, porque aqueles operários, aqueles trabalhadores que fizeram a Revolução, mudaram para dentro do Kremlin, passaram a ter motorista. De oprimido viraram opressores. Aí, de repente, a vida estava boa. Resumindo, a vida começou a ficar boa para alguns. E não havia por que mudar. Então, até no maior processo revolucionário do século XX, que foi a Revolução Russa, sem dúvida, onde supostamente os valores como o dinheiro foram afastados, a família tradicional também foi abolida, nós vemos que a corrupção entra e isso que foi o central, e devastou tudo. Olha, se posso colocar um exemplo Nós temos literário. Então vamos lá, 2 minutos é o seu exemplo literário. Então, eu coloco um exemplo. Anuncio o livro O Sonho de um Homem Ridículo. É um conto de Dostoiévski. É exatamente isso. É alguém que entra num mundo utópico, né, onde todos são felizes, tudo está certo, e ele não aguenta. E ele mente, e ele corrompe. E colocando
né? Esse vírus. Qual é o nome do conto mesmo? O Sonho de um Homem Ridículo. Está na editora 34, dentro de duas narrativas fantásticas. Mas é O Sonho de um Homem Ridículo. O Dostoiévski escrevia umas coisas, né? Pois é. Aquele conto do crocodilo, né? Bom, A Casa dos que Mortos. não acaba. Né? Não acaba. Mas esse conto vale a pena, porque mostra isso, exatamente E isso. toca na natureza humana, né? Isso Toca é na fantástico. natureza humana. Quer dizer, não dá para esperar a perfeição do ser Não dá. humano. Às vezes, o mal da nossa sociedade, do mundo jurídico, é isso, né? Esperar muita perfeição de tudo. Muita né? perfeição, não. E Criar o achar que... sistema perfeito, Sistema que vai perfeito. funcionar. E eu acho que a gente Jurídica. transpõe para a população, de certa Essa forma, ideia, essa Aí ideia. vem a descrença, impunidade, isso, baderna, mas peraí, dá para esperar do ser humano tanta perfeição? E a né? solução está na lei, na criação de leis mais rígidas. Não, Cada vez mais, né? cada vez mais. Daqui a pouco eu não sei, a gente não vai poder mais sair de casa. Porque... E o lindo da literatura é isso, né? Mostrar pra gente que não, né? Tem até uma coisa muito interessante, acho que para acabar. Para acabar esse bloco. Freud dizia que ele não lia o Arthur, eu não sei o sobrenome como se pronuncia exatamente, mas Schmitz, alguma coisa assim, que é um escritor austríaco, que chegou nas mesmas conclusões, vamos dizer assim, da psicanálise, através da literatura. Tem o filme famosíssimo do Kubrick, que é De Olhos Bem Fechados, que é baseado no breve romance de sonho deste autor, que Eu não sabia. discutia essa questão profunda da psicanálise com a literatura. Fantástico, não é? Olha, o direito e globalização também é cultura, viu? Eu vou encerrar esse bloco por aqui e voltamos já já no quarto e último bloco do programa. Obrigado, até lá. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo, TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Nós temos aqui duas perguntas. Eu vou fazer primeiro uma pergunta, que pergunta o seguinte, a Mirtz é do centro aqui de São Paulo, bem-vinda, Mirtz. Ela pergunta para o Roberto.
O judiciário não tem estrutura para dar um espaço maior para os centros de conciliação, conforme determina o novo Código de Processo Civil? Sem dúvida, e já tem, né, esse movimento surgido e se consolidado há alguns anos. Os centros de conciliação têm se fixado no interior, na capital. Isso é algo, penso eu, sem volta. Quer dizer, está se criando uma cultura realmente de se buscar, pelo menos a oportunidade, em um primeiro momento, de se conciliar. Agora, é evidente que não se pode também tornar isso algo radical, ao ponto de se, vamos dizer, crucificar o sujeito que, não, olha, eu quero continuar com essa demanda porque eu me sinto realmente ultrajado com tal ou qual conduta e tenho o direito de me voltar contra, enfim, uma empresa de telefonia, um banco. Muitas das vezes a gente tem a ilusão de que dá para se buscar a conciliação em todos os tipos de casos, né? Quer dizer, é importante oportunizar, né? Aquela senhora do século XVII que apanhou do marido, certamente ela não queria a conciliação, porque ela ia levar uma surra. Ia voltar. Ia voltar e ia tomar uma surra em casa para deixar. E tem mais uma pergunta do Gilmar do Itaim, ele pergunta, qual a avaliação dos senhores, para todos nós, bem-vindos, Gilmar, sobre o atual nível de ensino nas nossas faculdades de Direito, principalmente aquelas bem no interior do Brasil? Essa é uma pergunta que começa com o Roberto. Acho que tem que começar com o professor. Professor, eu passo a bola para o senhor. Olha, não conheço, né? De fato, quer dizer, conheço só de referências, quer dizer, assim, mas também conheço mais o que tem aqui em São Paulo e no estado, né? Mas, como disse no começo, acho que o defeito é excessivo tecnicismo, né? Quer dizer, me parece que isso não é bom, né? Quer dizer, isso não forma bons juristas, nem bons juízes, nem bons advogados. A técnica legislativa é relativamente simples, né? Eu acho que se aprende, não é que não seja importante ensinar isso, mas não me parece que seja o foco, né? O foco acho que deveria estar no que antigamente se chamava de artes liberais, ou humanidades, ou humanas, que, como você mesmo falou, eu concordo com essa ideia, isso foi cortado pelo regime militar. Houve um acordo em 60... E não tem mais volta, dá a impressão de que não tem mais volta. Não tem mais volta. O ensino aqui no Brasil, ele era orientado pela escola europeia. Então, os franceses fundaram a USP, até tem um livro maravilhoso, a Missão Ultramarina da França nos Trópicos, Sim. contra a fundação da USP. Então, era um ensino voltado às humanidades. Com o acordo MEC-USAID, separou. Agora, minha experiência, já que eu estou falando, a minha experiência, aí eu vou falar como membro da comissão que fui, já não sou já há algum tempo, da comissão da ordem que fazia verificação nas escolas. Infelizmente, muitas das escolas particulares que existem por aí, não só no interior, mas mesmo na capital, ainda bem que a OAB Nacional conseguiu dar um basta, que a gente dava parecer, mas era meramente opinativo. E na maioria, nosso parecer era contra a abertura. Se instalou um mercantilismo, né? Eu acho que até pelo déficit de direito que as pessoas têm nesse país, elas buscam no direito, na formação jurídica, uma maneira de se proteger contra o Estado. Eu tenho essa impressão que existe um elemento psicológico. E há uma característica bem particular, né, do ensino jurídico, que ao contrário de outras áreas, enfim, história, geografia, em que o sujeito adota a academia como profissão e se prepara metodologicamente para isso, tem o seu foco de atuação, né, enfim, na docência. Muitas vezes no mundo jurídico a gente percebe que o sujeito ele é delegado, ou até por isso ele é convidado, promotor, juiz, advogado, e vai dar aula, muitas das vezes, claro, fazendo bem o seu papel, mas tantas outras sem essa bagagem de acadêmico, quer dizer, sem ter passado por uma preparação pedagógica para isso, metodológica, e a coisa fica mercantilizada também para o lado do professor. Quer dizer, o professor vai lá como uma atividade a mais secundária na sua vida, uma não forma como foco de preocupação. Você deixa de ter o professor para ter o profissional que vira professor. Então, aquele professor lá é promotor, o outro é Isso juiz. faz que seja uma coisa muito de especialização, ou de especialista. Você perde a cultura geral, a visão geral que vem, acho, porque eu também venho de lá, eu sou espanhol, que vem da Europa. Sempre houve uma preocupação na universidade de raiz francesa, né, de dar uma grande visão humanística, de história, de filosofia, de literatura. Claro, na hora que isso daí começa a ser visto como
sem importância, né? E começa a se procurar profissionais que deem aula simplesmente. Então, claro, aí fica, lógico, eles sabem, não estou tirando o mérito deles, mas eles só dão aula daquilo que eles conhecem e não tem essa bagagem às vezes. Né? Não, infelizmente a gente não tem, abriu-se mão da formação, né, do indivíduo, né? Aquela formação da humanidade mesmo. Você transformar aquele calor, aquele cidadão, num homem que é capaz de discursar sobre as mais diversas coisas, compreender o mundo que o cerca, né? Isso se perdeu com... Eu acho que o ponto de inflexão disso é realmente na ditadura, onde não havia o menor interesse que as pessoas fossem seres pensantes, e sim tecnicistas, né? A tradição do Augusto Comte já, o positivismo... que influenciou todo o exército brasileiro, né? E esse positivismo do exército brasileiro vem até hoje. Mesmo você pegar, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro, o extinto, finado Partido Comunista Brasileiro, pelos militares que haviam lá dentro, ele era extremamente positivista. Tem um viés, se você estudar a análise. E quem fala isso é aquele Daniel Arão, ele escreveu agora um livro sobre o Prestes, ele é categórico nisso, eu concordo com ele. Eu tive oportunidade, conheci o Prestes, tive a oportunidade de conviver um pouco com ele, e realmente, claro, eu não consegui enxergar aquele tempo com esses olhos de hoje. Sim. Mas hoje, olhando e vendo todas as circunstâncias, realmente, até a esquerda brasileira está positivista. Nós estamos acabando, o papo está gostoso aqui, nós estamos acabando aqui o nosso tempo. Eu vou deixar, nós temos aí 2 minutos, vou dar 1 minuto para você, Roberto, 1 minuto para o professor aqui, e a gente vai para o encerramento. Na verdade, nesse meu final, eu passo a bola para o professor com um questionamento último aqui. O senhor pretende continuar suas pesquisas com esse foco no judiciário ou nos judiciários dos séculos XVIII, enfim, XVII? Pretendo mesmo, porque me parece que é necessário, né, claro, agora estou falando como historiador, né, se quisermos entender o processo histórico, né, tanto no Brasil quanto na América Espanhola, o que afinal de contas se passou, como que se passou, né? A minha opinião a gente precisa ir atrás dos juízes, quem foi aquele juiz que dava aquele tipo de sentença, aquele outro juiz que dava aquele outro tipo de sentença, porque na verdade não é só uma questão assim institucional ou judiciário. Tá. Você percebe que as pessoas fazem diferença. Qual era o perfil da magistratura, cada um dos seus membros? Quer dizer, e isso dá para dizer, porque está registrado, ou seja, o juiz assina, né? Você sabe que tem esse juiz que tem essa conformação profissional, jurídica, humanista. E o senhor promete que vai fazer o link com a realidade atual para nos dar um norte de uma solução possível esse dilema positivista. Ou então já fica para você. Eu vou fazer uma última pergunta, vou pedir primeiro só para exibir novamente aqui o livro. Eu vou fazer uma pergunta de curioso aqui, professor. Professor, história é literatura ou história, por tratar de elementos reais, não é literatura? A história e a literatura... Já que a gente falou tanto? Tem pouco tempo, não, para falar. Então, o historiador costura os fatos da história, né? O historiador tem... Eu tenho documentos, mas não tenho muitos. Tenho os documentos limitados que existiam no século XVII, XVIII. Esses documentos, mesmo que fossem muitos, sou eu que costuro, sou eu que teço o fio da história. Eu que junto isto com aquilo, eu com aquele historiador. Então, nesse sentido, tem algo de literatura. Né? Do meu ponto de vista, nesse sentido, tem algo de literatura. É que a gente tem um receio de que a literatura é uma coisa assim que, como é ficção, então é mentira. E como a história é verdade? E como a história é verdade. Claro, a história mexe com os fatos e as personagens que elas são verdadeiras, mas quem conta a história é o historiador. Tá certo. Vou me despedindo por aqui, Roberto, foi um prazer tê-lo novamente aqui no programa, dividindo a bancada. Professor, volte tantas vezes quanto quiser, o senhor sinta-se em casa, convidar, parabéns pelo livro muito bonito, O Sal da Consciência, Probabilismo e Justiça no Mundo Ibérico, Rafael Ruiz. Quem quiser adquirir o livro do senhor, onde está? Olha, que você agora tem que entrar no site da editora, que é o Ramon Liu, está aí. Estou sem óculos agora. Na Martins Fontes também. Na Martins Fontes, Fontes, que foi onde foi lançado. Bacana. Tá? E aí pronto.
Tá certo, então. Eu me despeço de vocês por aqui e aguardo na próxima semana nesse mesmo canal. Obrigado e até lá.